Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Luiz Carlos de Carvalho. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores no segmento do turismo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o ano de 2022 e as expectativas para o próximo ano, 2023. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer recebê-lo mais uma vez no programa Trabalhador em Foco. Boa tarde, Carla. Boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Em que eu posso ajudar? Não é? Então, vamos começar pelo básico, afinal de contas. Queria que você falasse um pouquinho, para quem não sabe, o que é o Sindicato do Turismo, né, dos trabalhadores desse segmento, e quais são todos os trabalhadores que estão segurados, que podem ser associados na instituição. Então, o Sindicato Desempregado em Turismo ele está enquadrado no quarto grupo de turismo. O quarto grupo de turismo é a parte trabalhadora e o quinto grupo de turismo é a parte patronal. A parte do trabalhador, o sindicato ele tem várias opções para o trabalhador usar, né? Temos convênios com vários médicos, com várias clínicas. Distribuímos material escolar a partir do dia útil de janeiro, inclusive agora, em 2023. Todos os trabalhadores que têm filhos, eles podem vir aqui com aquela lista que a prefeitura dá, a gente dá o material todo para ele. Temos área de lazer, com piscina, com salão de jogos, salão para festa, salão para casamento, que também o associado pode também usufruir disso, né? E temos atendimento todos os dias da semana na sede aqui na Marechal Deodoro, 209, sala 219. Nosso sindicato representa não só Petrópolis, os trabalhadores que realmente pertencem a essa categoria do quinto grupo são trabalhadores em bares, lanchonetes, hotéis, pousadas, salão de cabeleireiro, lavanderias, todos esses estão enquadrados no quarto grupo. O sindicato representa não só Petrópolis, mas também Três Rios, Paraíba do Sul, Vila Espanha, Arial, Vila Pereira, Patilhão Férez. Nós estendemos a base e estamos dando assistência também aos trabalhadores desses outros municípios. Perfeito. Quando você falou agora para a gente que os trabalhadores que podem, que fazem parte da base sindical, são os trabalhadores em bares, restaurantes, hotéis, que mais? Pousadas. Casa de diversões, restaurantes, todos academia também pertence aqui, barbearia, tinturaria, lavanderia. Todos são trabalhadores dessa função, eles são filiados ao nosso sindicato. Perfeito. Ou seja, é um segmento grande e que tem é um segmento muito grande e tem muito a ver com a prestação de serviço, né? O trabalhador que, de alguma forma, trabalha prestando algum serviço. Agora, seja o pequeno bar na comunidade, seja o bar de médio porte no centro histórico, seja um super restaurante, um montão de estrelas, os trabalhadores que estão lá dentro, eles devem se reportar ao Sindicato do Turismo diante de qualquer demanda? Sim, sim. Ele tem duas opções. Ele pode levar essa dificuldade que ele tem dentro da empresa para o Ministério Público, só que o Ministério Público não vai agir. O Ministério Público vai entrar em contato com o sindicato para que o sindicato tome providência sobre aquela denúncia ou aquela reclamação. E pode também, ao invés de Ministério Público, ele pode vir diretamente à nossa sede, que nós temos um departamento jurídico, né, com advogados que vão defender eles caso haja necessidade de entrar com ação, ou pelo menos a gente tenta antes de entrar num acordo entre o patrão e o empregado para que não haja ação trabalhista. Perfeito. Estou falando disso porque cada vez mais a gente está aqui no programa Trabalhador em Foco tentando mostrar para o trabalhador que está assistindo a gente pela TV Petrópolis, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, o quanto que o sindicato é uma ponte entre a empresa e ele enquanto trabalhador, no sentido de resolver questões do dia a dia conflitantes, né? E aí, quando eu falei do pequeno barzinho da comunidade, é porque às vezes esse trabalhador está lá,
Está na informalidade porque não foi registrado ainda, isso está errado. Não foi pago a parcela do 13º, as férias estão vencidas, que são questões do dia a dia, mas que o sindicato pode, de alguma forma objetiva, ajudar a resolver essas questões, não é isso? Sim, só que o sindicato ele não é um órgão fiscalizador. Nós não temos poder de fiscalizar a empresa Perfeito. se ela está errada ou se está certa. É necessário que o trabalhador venha no sindicato e nos faça essa dificuldade que a empresa está tendo de pagar ele, e a gente então vai, antes de mais nada, com a autorização do trabalhador, a gente entra em contato com a empresa. Caso o trabalhador não autorize, aí a gente encaminha ele diretamente para o departamento jurídico. Mas nós não entramos, quando há reclamação, nós não entramos em contato com a empresa sem autorização do trabalhador que reclamou, entendeu? Só com Legal, isso é muito importante falar. É. O trabalhador, quando vai ao sindicato, ele pode simplesmente se instruir para saber se ele está certo, se a coisa está errada, sem que a empresa seja notificada. Ou seja, vocês estão preocupados, na verdade, com o trabalhador, não com a empresa, né? Sim, tanto é que você sabe que com a reforma trabalhista do ano de 2021, né, 17. 17, a reforma trabalhista ela teve uma mudança muito grande. E uma das mudanças que mais prejudicou o trabalhador foi que eles tiraram a obrigatoriedade da empresa. Quando demite um trabalhador que tem acima de 12 meses, ele não precisa mais vir ao sindicato para homologar, para que o sindicato confira aquilo para o trabalhador. Tá? Uhum. Mas, com a colaboração do sindicato patronal, junto com o nosso, nós fizemos uma cláusula na convenção para Opa, adoramos cláusula de convenção. justamente para proteger o trabalhador não só e a empresa também, porque a empresa demite um trabalhador, não, aí vamos dizer, a lei diz que ela não precisa vir homologar no sindicato. Aí se o trabalhador achar algum erro depois, ele vai entrar com ação. Então nós botamos uma cláusula na convenção com a concordância do sindicato patronal que todos os trabalhadores desse ramo que representa esse sindicato passou de 12 meses de trabalhador, se ele for demitido, a empresa obrigatoriamente tem que vir no sindicato para homologar. Isso é um benefício para o trabalhador, o sindicato conseguiu. Com certeza. E isso é um benefício para o trabalhador associado ou não associado, é isso? Sim, sim, sim. Até porque no artigo 8º da Constituição fala que o sindicato ele é responsável, ele tem que dar assistência a qualquer trabalhador que pertence à categoria, não diz que tem que ser associado. Então, a gente dá assistência também, lógico, chega um trabalhador aqui, ele não é associado, mas ele ganha o reajuste também, ele vai ganhar independente se ele é associado ou não. Então, a convenção coletiva é para todos os trabalhadores, não é só para quem é associado. E aí agora você falou uma coisa ótima. A convenção coletiva conquistada por meio do trabalho da diretoria do sindicato, ela é uma conquista para trabalhadores do segmento associados ou não ao sindicato, certo? Sim, sim, a gente não fecha as portas só porque o trabalhador não é associado. Porque muitas das vezes também, nem ele, porque as empresas, quando admitem um trabalhador, pode até ser que tenha aí, mas é muito difícil a empresa, ao admitir, pergunta ao trabalhador, olha, você quer pagar sindicato? Porque o sindicato tem isso. Não, não acontece isso. Não, às vezes o trabalhador entra, a empresa não fala nada, simplesmente não desconta. Aí, quando ele vem do sindicato reclamar, é que ele pensa, pessoal, nunca descontou do meu contra-cheque. Eu falei assim, você tem que, infelizmente, alertar a empresa, olha, eu quero que desconta o sindicato. Porque a empresa não passa isso, o trabalhador, quando ela admite isso. Agora, existe uma grande diferença com relação aos trabalhadores associados dos não associados, que são aqueles benefícios que você falou logo no começo da sua fala, que eu adorei esse negócio de material escolar e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente sabe o quão complexo é. Todo início de ano é uma dinâmica em material escolar que, com certeza, só isso por si só já é um super adianto na vida do trabalhador do segmento do turismo. Mas quais são todos os outros benefícios que são direcionados para os trabalhadores associados ao Sindicato do Turismo? Então, o trabalhador que não é associado, ele não tem esses benefícios. A única coisa que eu posso fazer por ele
Quando ele chegar aqui reclamar da empresa, eu ver o que está errado para ele, ajudar ele nisso aí, tá? Mas ele não tem nenhum tipo de benefício do sindicato sem ser informações trabalhistas. Tá? Perfeito. Para ele ter direito à sede campestre, participar lá o dia que ele quer, é só agendar pelo nosso WhatsApp. Para ele vir aqui pegar uma requisição para ele levar o filho na pediatra ou a esposa no médico, para ele ter direito a pegar material escolar, vir aqui. Às vezes ele tem trabalhador que tem 4 filhos, chega com 4 listas. Ele leva todo o material que está pedindo nas listas, principalmente se ele vier no início. No início, então, do dia 1º até o dia 30 de janeiro, dificilmente vai faltar alguma coisa. Depois de fevereiro começa já a gente diminuir, a gente já não compra mais, porque já está acabando. Uhum. Mas o trabalhador que não paga o sindicato, ele não tem nenhum desses benefícios. Somente assistência jurídica. Assistência jurídica pessoal. Trabalhista. Isso. Perfeito. Então, a gente tem hoje, o Sindicato do Turismo oferece para os seus trabalhadores associados convênios e parcerias com clínicas médicas, o material escolar, a sua sede campestre para eventos, para descansar, para curtir um lugar bem legal, é isso? E tem mais também o atendimento. Nós temos aqui 3 funcionários na recepção para atendimento para eles, independente se é associado ou não. Perfeito. Agora, dando continuidade ao nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho da avaliação do ano de 2022. A gente sabe que o segmento de turismo foi muito afetado nos anos de 2020 e também 2021 por conta da pandemia, mas que o ano de 2022 percebeu-se uma melhoria nesse segmento, porque as pessoas já estão se movimentando mais, as aulas já voltaram, as pessoas estão viajando. Nesse sentido, eu queria saber como é que foi para o trabalhador do segmento. Porque muito se fala, né, Luiz, e você deve saber muito melhor do que eu e quem está assistindo a gente em casa, que muito se fala que os hotéis estão enchendo, os restaurantes estão aí, as pessoas estão não comendo mais fora de casa. Mas isso impactou de alguma forma positiva para o trabalhador ou foi um ano ainda muito complexo para o trabalhador do segmento? Foi um ano de recomeço. Né? É um ano de recomeço. Nós ainda tivemos na cidade também a fatalidade daquela chuva fevereiro e março. Que quase destruiu a cidade. Quer dizer, tudo isso influenciou muito e muito comércio do turismo fechou as portas, porque já não estavam bem por causa da pandemia. Né? Sim. Aí veio essa tragédia, acabou, muitas empresas fecharam, então nós tivemos no início desse ano, né, não foi bom nem para os trabalhadores, nem para o sindicato, porque muitos restaurantes fecharam, algumas pousadas que já andavam com dificuldade por causa da pandemia, porque a pandemia ela trouxe graves problemas para todo mundo, tanto para o patrão como para o empregado. Né? Teve o afastamento dos empregados para ficar em casa, porque não podia trabalhar, tudo isso influenciou muito. E no ano de 2022, começou então a melhorar. Hoje, atualmente, já, vamos dizer assim, já melhorou aí, nós estamos com 75% já de melhora, ainda não chegou a 100%, né? Mas deu uma melhorada boa nos últimos 4 meses aí, começou a melhorar um pouquinho. Tanto para o trabalhador como para o empregador, porque hoje já novos comércios abriu, foi aberto em Petrópolis, agora provavelmente melhora mais ainda, abriu um shopping bem grande, com bastante comércio também. Então, a tendência, se a natureza deixar, né, e ter pena da gente, parece que tudo vai correr bem. As nossas tragédias socioambientais, elas são complexas, né? A gente vai lá, é um grande problema, mas a gente vive numa região perigosa. A verdade é que a gente deveria entender muito disso. Agora, falando na questão específica da convenção coletiva da sua categoria, como é que foi esse ano? A gente teve vários segmentos que sofreram muito nas negociações, tanto para a manutenção dos direitos já adquiridos, como para os estabelecimentos de novos direitos para os trabalhadores. Como é que foi para vocês? Sim, então, antes da pandemia, a nossa negociação era um pouco mais fácil, né?
Mas depois que veio a pandemia, começou a ficar mais difícil por causa das dificuldades que os empresários tiveram para manter seus negócios, por causa da perca, né, de fechar, ficar fechado semanas aí. Então, foi muito difícil. Então, nós não nós começamos, então, para facilitar a vida dos empresários, porque o Sindicato dos Empregados ele não tem, não é nada contra a empresa. Se a gente puder ajudar a empresa também, a gente ajuda, né, desde que não prejudique o trabalhador. Perfeito. Então, nós tivemos que, no período da pandemia, nós tivemos que fazer negociação coletiva dividida em duas partes. Tipo assim, a nossa database é agosto. Então, não tinha como, no mês de agosto, a empresa dar, vamos dizer assim, 10% de reajuste. Por causa da pandemia, estava todo mundo muito ruim. Então, a gente dividia, dava 5% agora e 5% no ano seguinte. E agora, nesse ano 2022, como a coisa já começou a melhorar, nós tivemos que, ainda, que não é bom, mas tivemos que fazer a mesma coisa na negociação. Tá? Foi muito difícil a gente conseguir a negociação de um valor, porcentagem maior do que o ano passado, justamente por causa da fatalidade da chuva. Então, o patronal sempre alega que as empresas sofreram muito com isso, então não poderia dar o que realmente daria se tivesse normal a situação. Então, nós fechamos com muita dificuldade a nossa database em agosto, nós ficamos negociando o mês de agosto e o mês de setembro. Não conseguimos chegar numa conclusão, só chegamos na conclusão em outubro. Né? Então, em outubro, nós conseguimos 5,6% em cima do piso da categoria, a partir de 1º de outubro, e 5,6% agora a partir de janeiro. Tá? Isso quer dizer que nós deixamos para trás agosto e setembro, para que o trabalhador não perdesse, porque a database é agosto e nós negociamos a partir de 1º de outubro, para que ele não perdesse o agosto e o setembro, o agosto e setembro, o patronal ofereceu um valor, tipo um abono, tá? Para não carretar encargo para a empresa, no valor de R$ 148. Então, esse ano, o trabalhador recebeu, no mês de outubro, ele recebeu R$ 148 de abono e mais o reajuste de 5,6%. E agora, em janeiro, ele vai ter mais um reajuste de 5,6%. Não é muita coisa, é pouco, mas foi o que nós conseguimos. Mas com a promessa do patronal de ano que vem, a gente cortar essa divisão, fazer integral no mês de agosto, como sempre foi feito. Perfeito. A gente espera de verdade que no ano de 2023 a gente não tenha tragédias ambientais, climáticas como a gente teve, para também não verá sempre mais. É claro que é um fato, é triste, mas também é um argumento que prejudica o trabalhador que está lá na ponta, sofrendo Sim, com a com certeza. inflação no prato, que é muito diferente da inflação contabilizada pelos órgãos oficiais. A inflação do arroz com feijão, do frango e da salsicha, do ovo e do macarrão é completamente diferente da inflação que a gente olha bonitinha na televisão, né? Até mesmo a gente fala desses dados oficiais do valor da inflação, mas só o trabalhador sabe que ou está fazendo extra, ou está fazendo bico, ou então está diminuindo um monte de coisa no dia a dia por conta de questões que vão além só do trabalho do sindicato que luta todo dia em prol desses trabalhadores. Então, a esperança para o ano de 2023 a primeira delas é que não haja divisão desse reajuste salarial. Agora, outras perspectivas, aumento de alguns benefícios para os trabalhadores, já estão pensando na luta, porque a gente também vai entrar num governo que tem um olhar diferenciado para o trabalhador, né? Quais são as esperanças de vocês em relação a isso? Sim, a gente tem algumas cláusulas que nós conseguimos na época desse presidente, né, que são cláusulas, por exemplo, normalmente hoje, se um trabalhador para ele sofrer um acidente na empresa, ele tem estabilidade de 1 ano quando ele retorna do benefício. Olha. Isso é a lei. Isso é a lei. Na nossa convenção, aquele trabalhador que não
foi dentro da empresa que ele se machucou, não foi dentro da empresa. A lei diz que fora da empresa, se ele ficar doente alguma coisa, a empresa não tem ele não tem a estabilidade. Quando ele retornar para o trabalho, a empresa pode demitir. Na nossa convenção, nós temos cláusulas que, mesmo que ele tenha passado mal em casa ou qualquer coisa ruim que aconteceu, ele teve que entrar de benefício, quando termina, ele também não pode ser demitido. Na nossa convenção, ele tem esse direito de... Porque Nossa, conquista que nós quanto isso conquistamos. é maravilhoso para o trabalhador, né? Sim, porque você está trabalhando, vai chegar em casa, você passa mal, aí vai no médico, o médico fala assim, ó, você vai ter que ficar fazendo tratamento durante 3 meses, não pode trabalhar. Depois de 3 meses você retorna, a empresa te demite, porque não foi acidente de trabalho. No nosso caso, ele não pode demitir. Tem o direito de 1 ano. Mas, então, a gente tenta também não só reajuste, mas também conseguir cláusulas que vai trazer benefício para ele. Nós já tentamos várias vezes uma cláusula para diminuir um pouco o desconto do vale transporte de 5% ou 6%. 6% hoje a lei diz passar para 5%, diminuindo. Alimentação, a gente já conseguiu bastante. Nós começamos com que a empresa poderia descontar no início, lá atrás, 10%. Hoje ela só pode descontar 3% do prato de refeição que ela der para o empregado, embora muitos nem cobram. Pelo menos eu sou garçom, eu trabalhei em vários restaurantes em Petrópolis, inclusive sou funcionário da Majórica, nunca descontou nada, mas tem aquelas empresas que são menores que descontam, né? Legal, isso é Então, muito interessante da gente tá junto e saber. Luiz, a gente isso não é só o salário. Não, claro que não. A luta trabalhadora vai muito além de salário. Vai da manutenção dos direitos adquiridos, vai na conquista de mais direitos, vai na criação também de benefícios assistenciais que vão dando corpo para a vida desse trabalhador, né? Está longe do trabalho do sindicato gerar benefícios, mas num país em que a gente tem a saúde que não dá conta, a assistência social nacional que não dá conta, a gente fica muito grato pelo movimento sindical, pelos sindicatos atuarem nesse sentido. A gente está chegando no final do nosso programa de hoje e eu queria que você terminasse relembrando quais são os endereços, o endereço de vocês, a forma de contato, o WhatsApp, o telefone, tudo que você quiser deixar de contato para quem está assistindo a gente e queira obter mais informações e, quem sabe, se tornar um associado. Ok, então, o nosso sindicato ele fica aqui na Rua Marechal Deodoro, 209, sala 219, 220, né? É aqui que a gente atende o trabalhador, dando requisições para ele no médico, material escolar, é tudo aqui, né? Nós temos o WhatsApp para ele fazer agendamento, se ele quiser ir na sede campestre, passar um dia com a esposa, com os filhos, lá para fazer um churrasco, então, várias churrasqueiras, tem piscina, quadra de futebol, salão de jogos. Para ele passar, seria o WhatsApp para ele agendamento, somente para o associado. O agendamento para ele no sítio é o 24-2242-0333. Esse é o WhatsApp para agendamento. Para informações trabalhistas, é o 24-2242-1301. 1301. Maravilha. Luiz, queria te agradecer de verdade pelo bate-papo, lembrar que a gente está sempre de portas abertas para suas sugestões de pauta, para a gente conversar um bocado mais com o trabalhador que está em casa. Ok, muito obrigado e um bom final de semana, uma boa semana para todos. Isso aí. Obrigada a você de casa que ficou com a gente volta em breve no novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.